Bom dia para vocês, tudo bem? Espero que esteja tudo tranquilo aí com vocês, tudo na paz de Deus. Pessoal, hoje a gente vai ter mais uma aula de história e hoje nós vamos falar sobre regimes totalitários, né? Mais especificamente sobre o nazismo e o fascismo. A gente está estudando, pessoal, vocês lembram nas aulas presenciais que a gente estava estudando a Primeira Guerra Mundial. Depois as aulas foram suspensas, né? Eu mandei atividades para vocês fazerem sobre a Primeira Guerra Mundial. Depois eu passei uma videoaula sobre a crise de 1929. Eu acho que vocês devem ter assistido, né, essa videoaula. Eu só vou relembrar aqui bem rapidinho. Quando acabou a Primeira Guerra Mundial, as principais potências europeias estavam arrasadas pela guerra, né? Destruídas, muitas pessoas morreram, né? Os Estados Unidos foi um país que financiou, ele emprestou dinheiro, ele financiou a reconstrução da Europa e os Estados Unidos passou a ter uma produção industrial muito grande porque ele vendia muitos produtos industriais para a Europa. Né? A Europa estava se reconstruindo, não tinha uma capacidade industrial ainda que pudesse suprir sua demanda. Os Estados Unidos começou a fazer isso, então teve muitas indústrias, muito emprego, muita fartura. Só que em 1929, a Europa já tinha se reconstruído e as indústrias europeias já estavam produzindo ali e suprindo o mercado europeu. Então, o número de compra de produtos norte-americanos começou a cair muito. Quer dizer, aquela alta produção tinha bastante produto e não tinha mercadoria, não tinha para quem vender toda essa mercadoria. Ou seja, as empresas quebraram, né? A bolsa de valores, que é onde circula ações de indústrias, de empresas, né? Quebrou. Quer dizer, teve a quebra da Bolsa de Nova York. Então, a chamada Grande Crise de 29, que arrastou o mundo para uma crise. Porque os Estados Unidos era a principal potência mundial. Quando ele entrou nessa crise econômica, ele arrastou o mundo junto para essa crise. Em decorrência dessa crise, em decorrência da guerra, a Europa vivia uma fase muito difícil. Uma fase de fome, de desemprego. E isso foi um campo fértil para que regimes totalitários. O que é regime totalitário, pessoal? É um tipo de regime político onde existe um ditador, onde não existe liberdade de expressão, onde existe repressão a quem é contra o regime, onde existe perseguições, onde o Estado ele é muito nacionalista, quer dizer, ele só prioriza as questões ali nacionais, são regimes que pregam o racismo, né? Eles tinham preconceitos contra outras raças, enfim. Eu vou passar um vídeo para vocês que vai ajudar um pouquinho vocês a entenderem aí um pouquinho sobre esses regimes totalitários. Tá ok, pessoal? Prestem bem atenção aí no vídeo e depois a gente volta a se falar para mim passar uma atividade para vocês fazerem. Tá ok? O nazismo e o fascismo são ideologias que mudaram o rumo da história. Melhor, precisamos ver o contexto depois da Primeira Guerra Mundial. Esse período ficou conhecido como Entre Guerras e foi marcado por vários fatores. A Europa estava literalmente destruída, cheia de crises econômicas, desemprego e fome. As pessoas estavam sofrendo muito com tudo isso e acabaram perdendo a fé nos regimes democráticos, vendo nos regimes extremistas uma forma de levantar seus países das cinzas. Parte dessas pessoas começou a apoiar a extrema-esquerda, incentivada pela onda comunista iniciada pela União Soviética, enquanto a outra parte, com medo do comunismo, se aliou à extrema-direita. Além disso, nesse período teve a crise de 29, que só agravou as crises do mundo inteiro e levou as pessoas a desconfiarem do liberalismo. Tá, mas onde começa o fascismo? Na Itália.
Lembra que eles foram super prejudicados na Primeira Guerra? Que tinham mudado de lado, nem receberam as terras que os foram prometidos? Então, isso deixou eles em uma crise econômica fortíssima, o que incentivou o nascimento do Partido Fascista. Ele era liderado por um cara chamado Mussolini, e eles defendiam, entre várias outras coisas, o militarismo, que é mais ou menos se manter pela ameaça e castigar as pessoas que têm ideias diferentes. O nacionalismo exagerado também é muito presente, com a ideia que a nação deles é superior às outras. Eles tinham a ideia do partido único e o anticomunismo, incentivado pela burguesia italiana, já que eles tinham medo de perder suas riquezas. Além disso, outra característica é o culto ao Estado e ao líder supremo, por meio de idealizar ele como um herói nas propagandas. O fascismo ganhou muita força em 1922, na Marcha sobre Roma, onde eles organizaram uma passeata para mostrar do partido. Assim, Mussolini foi colocado como primeiro-ministro e logo instaurou a ditadura. Tomou rapidinho várias medidas, como a perseguição à oposição, o fim dos outros partidos e o Tratado de Latrão, que também é conhecido como a Questão Romana, onde eles consideram a Igreja o Estado do Vaticano. Mussolini conseguiu reerguer a economia da Itália investindo nas indústrias de base. Também reforçou a exploração nas colônias e implantou o arroxo salarial, que é o congelamento dos salários, diminuindo a inflação. Beleza, mas e a Alemanha? Lembra que no final da Primeira Guerra foi criado o Tratado de Versalhes, que culpava a Alemanha pela guerra e ferrava ela de todas as formas? Se você não lembra, tem vídeo aqui. Mas, enfim, por causa do Tratado de Versalhes, ela estava muito fraca, nadando no desemprego e na inflação, com a política totalmente louca. Assim como na Itália, as pessoas estavam perdendo a fé na democracia, o que deu força para que o partido nazista crescesse. Eles tinham crenças praticamente iguais à do fascismo. A grande diferença é que no nazismo eles defendiam, além de tudo isso, a superioridade racial, que é aquele famoso discurso: a raça ariana é biologicamente melhor que as outras. Além disso, eles tinham ódio às minorias, como os homossexuais, ciganos, principalmente judeus, que é conhecido como antissemitismo. Eles defendiam a teoria do espaço vital, que é a ideia de expandir geograficamente o nazismo e unir a raça ariana em um só território. Em 1923, os nazistas tentaram dar um golpe de Estado, mas falharam. Hitler foi preso e, lá da cadeia, ele escreveu o livro Mein Kampf, Minha Luta, onde ele reuniu todos seus ideais antissemitas e contava seus planos para reerguer a Alemanha, se vingando de todos que fizeram sua nação sofrer. Ao sair da prisão, Hitler e suas ideias absurdas ganharam muita força, porque nesse tempo teve a crise de 29, que derrubou a Bolsa de Valores de Berlim. Com a economia alemã cada vez pior, o partido nazista ganhava cada vez mais apoiadores, pessoas que acreditavam nele como a última solução para tudo isso. Hitler ficou tão popular que foi nomeado chanceler da Alemanha, e de primeira ele instaurou a ditadura nazista. Acho que foi só isso? Não. Nesse tempo, houve um incêndio super suspeito no parlamento alemão, provavelmente provocados pelos próprios nazistas para culpar os comunistas e assim declarar o estado de emergência. A partir dessa desculpa, ele dissolveu os sindicatos de esquerda. Mas o nosso querido Adolfinho não para por aí. Quando o presidente da Alemanha faleceu, Hitler aproveitou para tomar o lugar dele, e aí declarou o Terceiro Reich. Ele acabou com os outros partidos e promoveu a queima de livros que fossem ameaças ao regime em áreas públicas, como livros de judeus, comunistas ou pensadores que fossem contra o nazismo. E é até sobre isso que aquele filme A Menina que Roubava Livros fala. Mas enfim, Adolfinho também investiu pesado em propaganda, para o pessoal enxergar ele como um deus, um herói, e proclamar a superioridade dos arianos. Ele promoveu também as Olimpíadas de Berlim, a oportunidade perfeita para provar que a raça ariana era melhor que as outras. Nisso tem um caso muito legal, que é o de Jesse Owens, um corredor negro que ganhou disparado na corrida. Hitler ficou tão bravo que o negro tenha ganhado que se recusou a apertar a mão dele. Beleza, mas cadê os judeus nessa situação toda? Para os nazistas, eles eram povos impuros,
Com as leis de Nuremberg, eles foram aos poucos perdendo seus direitos e empregos. Todos os judeus eram obrigados a usar uma estrela de Davi no braço para poderem ser diferenciados e assim não usar as mesmas estruturas dos arianos. Eles eram ridicularizados em filmes e alvos dos discursos de ódio. Voltando ao Adolfinho, será que ele realmente cumpriu suas promessas de tirar a Alemanha do buraco? Pior que sim. Pelo arroxo salarial, ele conseguiu levantar a economia do país. Hitler também aproveitou para descumprir o Tratado de Versalhes. Passou a investir muito forte na força militar da Alemanha. Além disso, ele estava concretizando sua ideia do espaço vital. Já tinha expandido o nazismo para vários outros territórios. Estava tudo perfeito, até que ele decide invadir a Polônia. E aí começa a Segunda Guerra Mundial. Mas isso já é história para o próximo vídeo. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo e que o vídeo tenha ajudado vocês a entender um pouquinho mais sobre esses estados totalitários, né? Agora eu vou colocar umas perguntinhas aqui na tela, aí vocês devem estar com uma folha sulfite na mão, senão vocês podem pedir para quem está orientando a sala, pegar uma folha sulfite para vocês copiarem as perguntas, responderem, coloquem o nome de vocês, a sala, daí vocês entregam para o corpo orientador pedagógico, para depois chegar até mim para que eu possa corrigir, dar nota, enfim. Tá ok, pessoal? Então eu vou passar as atividades aí para vocês. Bom, pessoal, então copiem aí no caderno de vocês essas perguntas, né? Pergunta número 1. Defina o que é um regime totalitário. O que vocês entenderam por um regime totalitário? 2. Quais as principais características do nazismo? Né? Quais as principais características desse regime adotado por Adolf Hitler na Alemanha? Como preconceito racial, antissemitismo, enfim, né? E outros que aparecem aí no vídeo. E a 3 é para vocês fazerem um comentário sobre o seu entendimento do vídeo. O que vocês entenderam desse vídeo, dessa aula? Pelo menos umas 5 linhas. Tá ok, pessoal? Pelo menos 5 linhas aí para vocês fazerem um comentário aí do entendimento que vocês tiveram da aula. Beleza, pessoal? Se for necessário, né, peça para quem está orientando a sala para que volte o vídeo para vocês assistirem novamente, né, para ficar bem claro. E bons estudos para vocês. Pessoal, então uma boa aula. Agradeço aí pela atenção. Fiquem com Deus. Deus abençoe vocês aí. Até a próxima.